Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato. Com as últimas notícias do mundo rodoviário, a SP Trans proíbe inclusão de ônibus novos a diesel na cidade de São Paulo. O BRT Rio entrega a 76ª estação reformada. A Polícia Federal investiga crimes praticados por servidores da ANTT. Empresas do transporte coletivo de Londrina pedem subsídio de 41 milhões de reais para reequilíbrio do sistema em 2023. Cartão Top passa a ser aceito integralmente nos ônibus municipais de Cotia e nos suburbanos de Ibiúna e São Roque. Ministério Vital do Rego pede vistas e TCU não revoga cautelar que trava funcionamento de novas linhas de ônibus interestaduais. Rio de Janeiro terá gratuidade nos ônibus municipais comuns e no BRT no segundo turno das eleições. E a Evanil renova parte de sua frota com Caio Apache VIP 5, Mercedes-Benz OF 1721. Tudo isso você acompanha agora. Circular com a nova regra foi enviada às companhias de ônibus nesta última sexta-feira, do dia 14. Ônibus já em operação permanecem até o fim da vida útil. Por meio de nota ao Diário do Transporte, a gerenciadora afirmou que a meta da prefeitura é ter 20% da frota de ônibus com modelos elétricos até o fim da atual gestão. A Prefeitura de São Paulo, por meio da SP Trans, informa que a prioridade da cidade é o cumprimento da Lei de Mudanças Climáticas e da meta de a frota de ônibus tenha no mínimo 20% de veículos elétricos até o fim de 2024, já que esta é a tecnologia que mais atende os objetivos de redução de poluentes na atualidade. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem citado em várias oportunidades a promessa de que até o fim de 2024, a capital paulista terá ao menos 2,6 mil ônibus elétricos operando nas linhas municipais. Empresas de ônibus apontam algumas dificuldades, como infraestrutura nas garagens, tempo de recarga e autonomia das baterias, além do custo de aquisição que pode ser até o triplo em comparação a um modelo do mesmo porte a diesel. O diretor de operações da SP Trans, Wagner Chagas Alves, disse que em novembro de 2021, durante a apresentação de um novo modelo de ônibus elétrico, que a gestão estuda alternativas para as viações atenderem a meta e o leasing é uma delas. A questão do leasing está aventada como outras opções. Por enquanto, não rico de atraso de ter os 2.600 ônibus elétricos, pois a meta contratual não pode ser desconsiderada. Segundo a Prefeitura, o programa que prevê 20% da frota seja composta por ônibus elétricos até o fim de 2024, como parte das ações municipais para cumprimento da Lei de Mudanças Climáticas, que prevê a redução da emissão de gás carbono fóssil em 50% até 2028 e a erradicação deste tipo de poluente até 2038. Os contratos com as empresas de ônibus, assinados em setembro de 2019, também prevêem uma frota menos poluente, mas não estipula a tecnologia que os coletivos devem ter, trazendo metas anuais de redução de poluição. Estas metas, inclusive, foram suspensas entre 2020 e 2022, por causa da pandemia de Covid-19, que afetou a demanda de passageiros e o ritmo de atividade das indústrias de veículos. Atualmente, de acordo com os indicadores da SP Trans, a cidade de São Paulo tem uma frota contratada de 13.806 ônibus de diferentes portes. Apenas 229 são não poluentes na operação, ou seja, menos de 2%, sendo 19 elétricos a bateria operados pela Transwolf na Zona Sul e 201 trolleybus conectados à rede aérea da Ambiental Transporte do consórcio Transvida, que liga a Zona Leste ao Centro e parte das zonas Oeste e Sudeste. Em 5 de novembro de 2021, durante anúncio de parceria do Estado de São Paulo e da Prefeitura em investimentos em mobilidade, o prefeito Ricardo Nunes e o então governador João Doria disseram que os novos corredores de ônibus da cidade serão servidos apenas por modelos elétricos.
O Plano de Mobilidade Urbana da cidade prevê 27 obras que totalizam mais de 5,5 bilhões de reais, entre a implantação de 11 novos corredores de ônibus, o que representa mais 95 quilômetros de novas vias, 30 quilômetros de requalificação de corredores já existentes, além da construção de 4 novos terminais. Apesar de os veículos elétricos também serem impactados pela falta de insumos e equipamentos, como também ocorre com automóveis a combustão, a demanda pelos modelos não são poluentes tem aumentado. No Brasil, já existem opções de produtos em plena atividade. Algumas apresentarão modelos e outras que estão se estabelecendo por ordem alfabética. A principal delas é a BYD, indústria de origem chinesa com planta em Campinas, que fabrica ônibus elétricos de diversos portes, micro-ônibus, padrões e articulados, além de rodoviários produzindo as baterias tecnologias de chassis. A empresa portuguesa Caetano Bus, a Eletra, indústria 100% nacional do grupo ABC Next Mobilidade, com planta em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A RIG, empresa de origem chinesa que apresentou um modelo elétrico de ônibus padrão neste mês de novembro de 2021 na capital paulista. Também estão a Marco Polo, Mercedes-Benz, Volvo, Scania, Volkswagen e Iveco. O modelo é um monobloco de 12 metros, piso baixo total com 8 packs de bateria. A autonomia é de 300 km, aproximadamente. O elétrico não será comercializado inicialmente no Brasil e a Iveco pretende oferecer para o mercado brasileiro o chassi elétrico para encalçamento de fabricantes locais. Em agosto de 2022, a Iveco apresentou um modelo a gás natural e biometano para carrocerias de até 12 metros. O ônibus possui 6 cilindros a gás, 80 litros cada um, que oferece autonomia de 250 km. Foi mostrado, mas não para o mercado nacional, apenas como conceito, o ônibus elétrico Iveco E-Way de 20 toneladas. É um monobloco de 12 metros de piso baixo total com 8 packs de bateria. A autonomia é de 300 km aproximadamente. O elétrico não será comercializado inicialmente no Brasil e a Iveco pretende oferecer para o mercado brasileiro chassi elétrico para encalçamento de fabricantes locais. A Malbi Rio informa que reabriu a estação Parque das Rosas, na Barra da Tijuca, nesta quinta-feira, dia 19 de outubro de 2022. Localizada no corredor Transoeste, a estação foi toda reformada, tornando-se a 76ª a ser remodelada no sistema BRT desde março de 2021. A revitalização do espaço de embarque e desembarque seguiu os padrões adotados nas demais estações, além de portas de vidro substituídas por chapas de aço vazadas. A fiação foi embutida e as portas agora têm trava automática. Agentes da Polícia Federal realizam o cumprimento de 5 mandatos de busca e apreensão em Brasília e também em São Paulo durante a Operação Livre Fluxo. A ação investiga a prática de crimes contra a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. De acordo com a corporação, as investigações tiveram início a partir de informações caminhadas pela subsecretária de Conformidade e Integridade do Ministério da Infraestrutura. A PF apura atos de corrupção praticados por um servidor de cargo efetivo da agência, que não teve identidade revelada, e outras condutas atribuídas a ex-ocupantes de cargos em comissão. A Agência Brasil informa que as ordens judiciais têm como objetivo dar mais elementos de informação no âmbito de 2 inquéritos policiais em curso de superintendência da Polícia Federal em Brasília. A PF informou que a primeira investigação apura solicitação de vantagens indevidas por parte de um servidor da ANTT, ocupante do cargo técnico em regulação de serviços de transportes terrestres. Os atos teriam sido praticados, sobretudo, no período em que o investigado exerceu a função de superintendente de passageiros da agência. Em uma das ocasiões, para atender interesses de empresa do setor de transporte interestadual de passageiros, o servidor solicitou o pagamento de R$ 2.400, ou melhor, R$ 240 mil, a particular ligado à referida pessoa jurídica. Há indícios de que os valores das solicitações indevidas consideravam, por exemplo, o grau de lucratividade das linhas de ônibus, sobre as quais se demandava registro por parte da ANTT, acrescentou a PF.
Já o segundo procedimento, além dos pagamentos de vantagens indevidas ao ocupante de cargo efetivo da NTT, também apura atos praticados por ex-servidores comissionados da autarquia. Há indícios de que, em comunhão de desígnios, os investigados procediam com acesso de informações internas ao órgão e, posteriormente, as utilizavam em benefício de interesses privados. Outra constatação da operação é que uma das investigadas, mesmo após o término de seu vínculo com a NTT, continuou acessando por cerca de um ano as estruturas físicas e sistemas internos da agência. Foram identificados 17.989 acessos indevidos. A Polícia Federal informa que as violações só foram possíveis em razão de anuência por parte de então ocupante do cargo de assessor técnico para o transporte internacional da NTT. Há ainda a suspeita de que parte das informações tenham sido repassadas a um terceiro investigado, que por consequência as utilizava como moeda de troca, junto a particulares, em razão do recebimento de vantagens indevidas. Ainda segundo a PF, consta a informação de que, agindo em nome da NTT, os investigados procediam com a comercialização de estudos e consultorias em favor de entes públicos municipais de diferentes unidades da federação. A PF informou também que os envolvidos já foram alvo de outras comunicações que apontam em diversas ocasiões que teriam praticado atos de ingerência em processos de trâmite junto à NTT, com o objetivo de beneficiar determinadas empresas em detrimento de outras do mesmo ramo de atividade. Em contrapartida, teriam recebido veículos e outros bens como forma de pagamento da propina. Confirmados os atos, os investigados podem ser enquadrados nos crimes de corrupção passiva, associados criminosa, violação de sigilo funcional e usurpação de função pública. A informação foi divulgada pelo diretor de transporte da CMTU durante sabatina na Câmara Municipal, onde foi cobrado sobre a renovação da frota de coletivos. Durante uma sabatina realizada pela Câmara de Vereadores de Londrina, na última terça-feira de 18 de setembro de 2022, o diretor de transportes da CMTU, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, o Wilson de Jesus, divulgou que as empresas responsáveis pela operação de transporte público coletivo na cidade pediram um subsídio de R$41 milhões para 2023, valor que, segundo as operadoras, ajudará no reequilíbrio do sistema, e esta em análise pela companhia. Wilson participou da sessão a convite da vereadora Mara Boca Aberta, que presidiu a comissão especial e questionou sobre o cumprimento de itens dos contratos de concessão do transporte coletivo urbano apontados no relatório final da Comissão Especial dos Transportes Públicos da Câmara, entregue em junho deste ano. A vereadora cobrou a renovação de frota, que deve ter no máximo 10 anos de fabricação, como prevêem os contratos de concessão feitos entre a cidade e a TCGL, Transporte Coletivo Grande Londrina, e a Londrina Sul Transportes Coletivos, que operam transporte, já que, de acordo com a CMTU, atualmente a TCGL possui 204 ônibus, 180 deles com mais de 10 anos, e a Londrina Sul possui 123, com 14 tendo mais de 10 anos. Segundo Wilson de Jesus, apesar da previsão de 10 anos de vida útil dos coletivos, a CMTU permitiu a prorrogação da idade da frota até dezembro de 2022, em razão do cenário econômico enfrentado no início do ano. Ainda de acordo com ele, as concessionárias apresentaram na última semana um plano anual de renovação da frota para 2023, onde é prevista a substituição de todos os 94 veículos com idade acima da permitida. Saldo do bom pode ser usado até o final, mas depois disso é necessário fazer um novo cartão. O cartão Top nas mobilidades comum e Vale Transporte passou a ser aceito integralmente nos ônibus municipais das empresas Danúbio Azul e Raposo Tavares, em Cotia, na Grande São Paulo. Segundo a Autopass, responsável pela tecnologia do Top, foi incluído nesta terça-feira, dia 18 de outubro de 2022, o processo de habilitação em 100% da frota destas duas empresas. Além disso, as linhas suburbanas operadas pela empresa
de ônibus da Núbio Azul, em São Roque e Ibiúna, no interior de São Paulo, também passaram a aceitar o cartão. O saldo do cartão bom pode ser usado até o final, mas depois, para as versões comum e vale transporte, é necessário pedir um novo cartão, já que o bom não aceita mais créditos novos. Para solicitar um novo cartão, já com a marca do Top, o passageiro pode começar o procedimento pela internet neste link, web.pacman.com.br/meu novo Top. É possível pedir também pelo aplicativo do Top para celulares com duas opções: retirar o cartão de graça em um posto escolhido no próprio aplicativo ou receber em casa pagando uma taxa de entrega de R$ 22,30 nas estações de trem, metrô e monotrilho. Há também postos de emissão do cartão Top. Grande Julieta, São Caetano, atendimento de segunda a sábado das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Prefeito Saladino, Utinga e Consolação, atendimento de segunda a sábado das 13 horas às 19 horas. Em Belém, atendimento de segunda a sábado das 6 horas da manhã às 10 horas da noite. E Jardim Colonial, atendimento de segunda a sábado das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. O passageiro deve estar então atento. Na hora de pedir o Top, vai ser oferecida uma opção de cartão de crédito, que não é obrigatória. Assim, o usuário tem o direito de só optar pela função de transporte do cartão. O Top é aceito nos ônibus metropolitanos da Grande São Paulo gerenciadas pela MTU, metrô, monotrilho, CPTM, Via Mobilidade, Via 4 e em ônibus municipais de Arujá, Taboão da Serra e Rio Grande da Serra na região metropolitana. Com o cartão, é possível obter desconto de R$ 1,50 na integração entre ônibus, MTU e a rede de trilhos. Medida definida pelo então ministro Raimundo Carreiro em março de 2021, suspendeu todas as autorizações de novos mercados para o transporte interestadual e internacional de passageiros. O TCU não votou na sessão ordinária desta quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022, a revogação da medida cautelar que impede a NTT de liberar novas linhas de ônibus interestaduais. O processo 033.359 de 2020 trata de denúncia com pedido de medida cautelar, fundada em indícios de irregularidades ocorridas na agência e tem como relator o ministro Antônio Anastasia. Anastasia assumiu a vaga de Raimundo Carreiro, que concedeu a medida responsável pela suspensão de todas as autorizações de novos mercados para o transporte interestadual e internacional de passageiros, emitidas com base pela deliberação 955/2019, em determinação proferida no início de 2021. O ministro Vital do Rego solicitou vistas do processo por 60 dias, o que postergou a decisão. O relatório dos técnicos do TCU rebateu a maioria das denúncias que sustentaram a decisão do ministro Carreiro. A proposta da área técnica do tribunal é que, enquanto a NTT não aprovar novo marco regulatório, se abstenha de negar autorizações de linhas de ônibus com base em normas consideradas anticoncorrenciais. O transporte terrestre regular de passageiros é atualmente regulamentado pela Resolução ANTT número 4.770, publicada em 2015. Com a mudança significativa no cenário legal, o que implica em alterações na resolução somada à cautelar do TCU, a ANTT decidiu promover nova proposta de regulamentação para revisar o marco regulatório do transporte de linhas interestaduais. Em fase de consolidação, a nova proposta de regulamentação da NTT poderia ser acelerada caso a liminar fosse derrubada pelo plenário do TCU nesta quarta-feira, o que não ocorreu. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes, repetindo o benefício do primeiro turno. Assim como ocorreu no primeiro turno das eleições deste ano de 2022, no segundo turno, que será no próximo dia 30 de outubro de 2022, não haverá cobrança de tarifa de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. A confirmação foi feita pelo prefeito Eduardo Paes nesta quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022, em redes sociais oficiais. O benefício, segundo Paes, será tanto nas linhas de ônibus municipais comuns como nos corredores do BRT. Só para confirmar que, na forma do decreto publicado por mim antes do primeiro turno, o transporte na cidade do Rio por ônibus e BRT será gratuito segundo turno no dia 30 de outubro.
E para finalizar, em Nova Iguaçu, a empresa Evanil Transportes e Turismo, que opera linhas intermunicipais ligando a Baixada Fluminense até o município do Rio de Janeiro, está renovando parte de sua frota com 20 novos ônibus Caio Apache VIP5, equipados com chassi Mercedes-Benz ou F1721, como informa uma fonte próxima da empresa. A imagem de ao menos 3 unidades do modelo, que está sendo divulgada através de redes sociais e também em grupos de mensagem por aplicativo, segue chamando a atenção de passageiros e pesquisadores em transportes. Inicialmente, estão sendo entregues na sede da empresa na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, 5 unidades. Os demais ônibus estarão sendo entregues conforme cronograma do fabricante em Botucatu, no interior de São Paulo. As linhas em que os novos ônibus estarão sendo escalados ainda não foram confirmadas oficialmente pela empresa de ônibus, que deve receber os novos veículos em breve. Além da Evanil, outras empresas de Nova Iguaçu, onde a mesma possui sede, também já adquiriram o modelo urbano da Caio, como a Linave Transportes e a Aviação São José, por exemplo. Então é isso, essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Tendo como destaque as notícias da proibição de ônibus a diesel na cidade de São Paulo, tarifas grátis na cidade do Rio de Janeiro e os novos Caio Apache VIP5 da Aviação Evanil. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Espero que tenham gostado. Uma boa noite para todos e até a próxima.